Glória a Deus. Obrigado, meu querido. Graça e paz, meus irmãos. O nosso tema da EBD é generosidade. E eu nunca me canso de agradecer ao Senhor e de lembrar o quanto essa igreja é generosa, o quanto vocês são generosos. Porque é uma responsabilidade bem grande estar aqui. Mas cada vez que a gente encontra uma palavra de incentivo, né, cada vez que a gente encontra uma palavra de generosidade e entender o que Deus quer falar, independente do vaso, é gratificante. Então, essa igreja é uma igreja generosa. Nós somos uma igreja onde a gente ama os irmãos, onde a gente entende os irmãos, né, onde a gente cobre os irmãos com o manto do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. É muito bom, meus irmãos, é muito bom. Às vezes a gente chega nos lugares e as pessoas olham com o olho atravessado, né? Olham a gente assim meio... Mas aqui a gente não tem isso. Aqui a gente tem amor, aqui a gente tem graça. Quem aqui não já sentiu um aconchego quando entrou aqui nessa igreja? Você já sentiu? Você já foi abraçado aqui? Essa igreja é uma igreja generosa. Nós temos aprendido com o Senhor a ser generoso. A gente tem aprendido com o Senhor a ter sempre uma palavra de incentivo, a ter sempre um abraço, um carinho, uma oração, uma imposição de mãos. Essa igreja é uma igreja generosa. E nós vamos falar hoje, né, como o pastor Salatiel já falou, nosso tema é generosidade da EBD. E eu creio que o Senhor, Ele colocou esse tema no final do ano, já nesse último mês, com a intenção, uma boa intenção, de nos dar uma última chave. Sabe, a gente tem desfrutado de anos de colheita abundante, porque essa foi uma palavra que Deus colocou no coração do nosso pastor no culto da virada, que esse seria um ano de colheita abundante. E nós estamos debaixo dessa palavra. Irmãos, essa fala do pastor Fábio, quando Deus dá a direção e a gente entende que a gente está debaixo disso, não tem como dar errado, porque elas vêm direto do trono. O importante é só a gente pegar, é só a gente se colocar à disposição e crer, com uma palavra liberada, que você já é abençoado e de que vai acontecer também na nossa vida. Mas, eu creio assim que Deus falou, nesse último tempo, né? Já do último mês do ano, eu ainda tenho coisas para liberar. Quantos sabem que 2023 não acabou? Não acabou. E Deus, Ele é a própria generosidade. A gente vai começar falando aqui, quando eu pensei em generosidade, Deus é a própria generosidade. Eu quero te lembrar como foi que Ele fez a criação do mundo, da terra, lá no livro de Gênesis. Lembra do livro de Gênesis, quando Ele vai falar assim, que a terra era sem forma e vazia? E aí disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja separação. Deus foi criando, né? Ele foi fazendo luz, Ele foi fazendo o céu, Ele foi separando o mar, criando terra. Eu acho assim que Ele começou a olhar tudo aquilo e depois, me permita dizer, Ele se empolga e Ele começa a criar plantas. Porque na criação das plantas a gente consegue ver a variedade que tem. A quantidade de árvore, de tipo de árvore, de cor de árvore, de espécie de árvore, frutífera ou não. Aquelas que servem só para ornamentar e aquelas que servem para alimento. Né? Então Ele se empolgou, Ele foi criou várias plantas, enfeitou tudo, flores, cor. Eu fico olhando assim, a quantidade de cor, é muita diversidade, é muita generosidade. Tem coisas que eu acredito que o ser humano não vai nem descobrir enquanto a gente estiver aqui na terra. Ainda vai ter coisa que ele nunca viu, que Deus já fez há um tempo. E depois que Ele fez as plantas, Ele faz também os animais, as aves e outra diversidade, né? Quantos tipos, quantas espécies. Deus foi generoso quando Ele criou tudo isso. E depois que Ele faz todo mundo,
Pensa aí, em tudo que ele criou, ele vem por último e coloca o homem. Quando Deus coloca o homem, ele já tinha preparado tudo, do bom e do melhor, para a gente. Mas, lendo o livro lá de Gênesis na criação, eu percebi que depois que Deus criou todo mundo, ele não colocou o homem só no mundo. Ele colocou o homem num jardim. Jardim do Éden. O jardim era um lugar assim, mais que especial, onde tinha assim mais beleza, onde tinha assim tudo perfeito. A Bíblia diz, lá em Gênesis 1, depois você pode ler do 9 ao 12, que lá tinha no Éden ouro na terra. Deus se preocupou em criar ouro. As meninas digam uau, né? Que bom. Deus se preocupou em criar perfume. Tudo isso tinha no jardim. Foi nesse lugar, com essa generosidade, de diversidade, tudo quanto era coisa que ele colocou o homem para morar. Isso ele fez para mostrar para nós, de uma forma palpável, de uma forma mais... que a gente pudesse ver, tocar, que ele é generoso. Mas depois a gente pode ver também a generosidade de Deus na nossa redenção, depois que o homem cai. Quando o homem peca e ele se afasta de Deus, Deus ele providencia a nossa redenção. E ele não fez nada mais, nada menos do que trazer para isso Jesus Cristo. Jesus Cristo era o melhor que Deus tinha para nós. Você já pensou que Deus podia ter feito qualquer outra coisa? Podia ter trazido um anjo, ou podia ter levantado alguém, mas ele levantou, ele pensou em trazer o próprio Cristo, o próprio Filho, o melhor que ele tinha. A generosidade de Deus na nossa redenção, ela é tão manifesta nesse aspecto, que quando Jesus vem para cá, e eu fico imaginando lá, Deus falando assim, preciso de alguém para poder redimir eles, porque eles pecaram, e essa pessoa que descer vai ter que... Essa pessoa não, né? Deus que descer, ele vai ter que verter o sangue, ele vai ter que morrer. E Jesus fala assim, eu vou. E ele vem. Mas Deus fala assim, mas eu não quero só salvá-los. Eu quero mais. E eu fico pensando em Deus falando isso, e Jesus fala assim, o Senhor quer o que mais? E ele fala, eu quero livrá-los da doença. O Senhor quer dar saúde também, além da salvação, quer dar saúde. Ele fala assim, eu quero dar saúde. E Jesus fala, eu pago o preço. Eu sofro os açoites. Porque a Bíblia diz que pelas pisaduras, ou seja, pelas feridas, pelos machucados de Jesus, é que a gente é sarado. Se Jesus não tivesse só morrido, a gente era salvo. O que já era muito, o que já era maravilhoso. Mas ele passa pelo sofrimento físico, pela dor física, pelas feridas, para que a gente alcançasse saúde. E aí Deus fala assim, mas eu ainda quero mais uma coisa. E Jesus fala, mais? Isso é eu pensando, viu, meu irmão? Isso é eu pensando aqui. E Deus fala assim, eu quero dar para eles riqueza. Eu não quero que eles sejam pobres, miseráveis. E Jesus fala, eu pago também. Eu vou me fazer pobre. O dono de todas as coisas que veio ao mundo, que ele mesmo criou. Ele se fez pobre para que eu e você fosse rico. Deus foi generoso na nossa redenção. Ele foi generoso quando mandou Jesus Cristo aqui. Para que a gente conhecesse o caráter dele, a essência dele, o como ele é. E aí a Bíblia diz, quem estava aqui no domingo à noite, viu que nosso pastor Fábio, ele deu uma tarefa que era meditar em Efésios 1, 3. Quem lembra dessa tarefa? Lembram? E Efésios 1, 3, vamos ler, tem como colocar Efésios 1, 3, para a gente lembrar. Aqui, Bendito seja o Deus de nosso Pai Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, eu comecei falando da generosidade de Deus
no mundo físico, para trazer para você e para lembrar também o quanto Deus foi generoso no que a gente pode enxergar, no que a gente pode palpar, perceber. Mas quando Deus fala que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção, é alguma coisa para a gente pensar no reino espiritual. Porque tudo começa lá. E a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda. Você sabe o que significa toda? Será que a nossa mente consegue imaginar o que é toda sorte de bênção? Toda sorte de bênção, qualquer bênção, a bênção que você pensar, Ele já deu. Aleluia! Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou. Sabe? Talvez a gente não tenha muito conceito de bênção aqui no nosso mundo atual. Mas quando a gente vai lá para a Bíblia e lembra da história de Esaú e Jacó, quem lembra da história de Esaú e Jacó? Que ele vendeu a primogenitura, né? Esaú era o filho mais velho, era ele que teria direito à bênção, mas Jacó vai e engana. E no final, quando o pai abençoa Jacó, Esaú ele vai correndo lá e ele fala assim: o Senhor abençoou Jacó, me dê uma bênção qualquer, me abençoe de alguma forma. E Jacó fala para ele, e o pai fala para ele assim: eu não tenho como abençoar mais você, porque eu já abençoei seu irmão. Naquela época, a bênção era transmitida do pai para o filho. E aquele que o pai abençoava, ele era o que ia herdar, o que ia prosperar, o que ia avançar em todas as áreas da vida. É por isso que Esaú ele chora tanto amargamente, porque ele perdeu a bênção. E Jacó levou, porque Jacó seria próspero, Jacó levaria o nome da família, como de fato aconteceu. Jacó tomou toda a parte, todas as bênçãos para ele. E quando a gente vê aqui Deus falando que Ele vai nos abençoar, é nesse tipo que Ele está dizendo, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Quer você acredite ou não, quer você saiba ou não, quer você entenda ou não, você já é abençoado. Porque Ele fez isso. E Ele fez questão de nos dizer: Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Deus é um bom Pai. Deus é um bom Pai. Deus é um bom Pai. E um pai é aquele que faz as coisas para os filhos. E se Deus tem as bênçãos, Ele fez questão de entregar para mim e para você. Esses dias, eu gosto de ver coisas de decoração. E eu estava olhando também, né? E eu estava olhando a respeito de um casamento. Eu não sei quantos ouviram falar que teve um casamento milionário no final de novembro, de um empresário do agronegócio. Eu não sei quem ouviu falar disso. Mas estava passando lá o post do casamento, e eu me interessei de ver, porque era tudo tão bonito. E eu fui ver, e estava lá uns números, né? Gosto muito de números também. 2.000 flores só para enfeitar a igreja. Mais 1.200 flores para enfeitar o salão do casamento. Ele mandou fazer cadeiras com monograma, com as iniciais do noivo e da noiva. Ele mandou fazer um tecido que tinha o inicial do noivo e das noivas para poder fazer a roupa dos garçons que iam servir. Ele mandou fazer docinhos de tudo quanto era jeito para os convidados não precisarem esperar até o final da festa para comer doce. Então, assim que você chegava, já tinha doce lá. E eu fui vendo esses números, umas coisas maiores que a outra. A festa foi feita para 1.000 convidados, 1.000 e poucos. Mas tinha 600 empregados trabalhando no dia. E eu fui olhando aquilo. E fui procurando, né, lendo as informações. Mais de 2.000 empregos indiretos. O local do casamento ele foi contratado 20 dias antes, porque precisava fazer uma estrutura. Era uma coisa gigantesca. E aí, qual foi a cifra? Quanto ele gastou no casamento? 15 milhões. Uau! E eu falei, meu Deus, 15 milhões gastos num casamento. E logo em seguida eu li,
E ele foi pago pelo pai da noiva. E eu falei, meu pai, 15 milhões num casamento, que exagero, eu pensei. E quando eu pensei, Deus falou para mim assim, quem pagou foi o pai dela. Quem deu foi o pai dela. Para quem você acha que ele juntou esse dinheiro? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Aleluia! Aleluia! Ele é o nosso Pai. Quando a gente vê exemplos desse de pai, e a gente se emociona, ou a gente se empolga, se entusiasma, imagina Deus conosco. Meus irmãos, tudo que Deus tem, tudo que Deus faz é para mim e para você. Porque nós somos filhos. E Ele tem prazer. Se nós sendo maus, assim, se a gente não tem muita noção, consegue fazer isso, consegue pensar num... Imagina que tudo que aquela menina quis, o pai falou, eu dou. Tudo que ela sonhou, tudo que ela inventou, ou até o que ela soube, o pai falou, eu faço. Porque o prazer do pai é dar para o filho, é ser generoso com o filho. Assim é o Senhor conosco. Ele é generoso. E por que eu estou falando que Deus é generoso? Porque nós somos filhos dele. Você sabia que é filho de Deus? Você sabia que é filho de painho? E assim como ele é, nós somos neste mundo. A Bíblia diz isso, que assim como Deus é, nós somos nesse mundo. Quando eu nasci, eu podia ser daquele lá que todo mundo retém as coisas, que todo mundo é meio egoísta, que todo mundo não sabe como que... não tem prazer em contribuir. Mas a Bíblia diz que a gente nasceu de novo. Quando a gente nasce de novo, Deus, Ele muda o nosso DNA. Ele muda a nossa estrutura. Quando a gente nasce de novo, Deus muda o nosso espírito. E agora a gente se parece com o papai. Você sabe disso, que a gente se parece com o papai? Vamos ler lá 1 João 4,17. Se eu puder colocar, por favor, 1 João 4,17. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, em fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois, assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Nós somos generosos. Nós não somos mesquinhos. Nós não somos egoístas. Nós somos generosos. Porque o nosso Pai é generoso. E a gente é como Ele é. A gente foi recriado como Ele é. A gente é como Ele é. Nesse mesmo casamento que eu falei para você, a noiva, ela é uma artista plástica. E ela fez 600 quadros à mão para entregar para os convidados. Ela podia ter encomendado o que ela quisesse. Mas ela não fez isso. Ela fez da própria mão. Ela mesma fez. Sabe por que ela fez? Porque ela sabe que o pai dela age. Ela entende como o pai dela age. Ela viu a generosidade do pai dela e ela é igual. Ela fez do mesmo jeito. Porque quem trabalha com arte sabe que fazer 600 peças de qualquer coisa não é coisa fácil. Não é coisa que você senta e faz em 5 minutos. Fazer 600 peças demanda tempo, demanda energia, demanda criatividade. Mas ela não ia entregar para os convidados dela qualquer coisa. Assim é a gente. Deus, Ele nos dá várias oportunidades. Ele nos dá talento, Ele nos dá inteligência, Ele nos dá oportunidade, Ele nos dá dinheiro, para que a gente seja generoso. Porque Ele já colocou isso dentro de mim e de você. Essa é a nossa essência. A gente está aqui na terra
para ser generoso. Quando a criança nasce, ela tem aquela ideia de que tudo é dela, né? Se você pegar uma criança assim de uns 2 anos, ela vai falar, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão. E aí você falar assim, o irmão é meu. Ele fica bravo, não fica? Ele chora às vezes, né? Não é, é meu, é meu. Porque a gente tem, quando é pequenininho, aquela noção de que tudo é nosso. É para nós, é para nós, é para nós, é para nós. E tem pessoas que é assim até hoje. Que o que chega, ele acha que é para ele, é para ele, é para ele, é para ele. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. Mamãe fala assim, ó, divida com seu irmão, divida com um amiguinho, não é assim? Papai do céu está falando isso com a gente hoje. Divida. O que você tem recebido não é só para você. O que você tem recebido não é só para você. É para você sim. Deus tem prazer. Amém? Mas não é só para você. E deixa eu te ensinar uma coisa que o Senhor me mostrou. Há um tempo atrás, logo que eu cheguei na Verbo da Vida, eu não tinha a revelação da palavra toda ainda. Não tem até hoje, né, irmão? Porque a gente vai aprendendo. Mas hoje a gente sabe hoje um pouco mais. E aí, eu vi as meninas ministrando. Todas estão bem arrumadas, né? Todas estão assim, alinhadas. Roupa, sapato. E tinha uma irmãzinha especial que ela tinha muitos sapatos. Cada hora ela aparecia com um sapato muito bonito. E uma vez eu fui questionar a Deus, irmãos. Eu vou conversar para vocês. Mas eu não estava com inveja dela, eu só estava questionando. Eu falei, Senhor, quando a gente for para o céu, a gente vai ter o mesmo tratamento. A minha irmã vai ser, né, abençoada lá no céu, assim, a gente vai ter do mesmo jeito, vai ser tratada da mesma forma, não vai ter falta de nada. Mas e aqui na terra, como é que fica essa história? Porque eu não posso ter tantos sapatos assim, eu queria ter, mas eu não tenho condição. A minha vida aqui não me permite que eu gaste tanto, que eu tenha tanto dinheiro com sapato. Mas a dela permite. Eu não sei porquê, né? E eu não estava questionando assim, se eu era rico ou era pobre. Não, eu só estava perguntando mesmo ao Senhor. Então, como é que funciona essa história? Aqui na terra eu estou um pouco mais, né? Vou ficar nesse nível, mas ela vai viver aqui. Isso não é muito justo, eu falei com Deus. E ele olhou para mim e falou assim, Rose, você já me pediu sapato? Eita glória! Vou até tomar água aqui depois disso. Aí eu falei para ele assim, Senhor, pedi sapato? Ele falou, você já me pediu sapato? Você quer sapato? Você já me pediu? Eu falei, pai, se é para pedir sapato, então eu quero. Eu quero sapato. Passou-se um tempo e eu comprei 5 pares de sapatos. Eita glória! E não era sapato qualquer um não, meu irmão. Deus abriu a porta lá. Eu comprei 5 pares de sapatos. Pensa numa mulher feliz. Mas aí Deus me ensinou outra coisa. Quando chegou os sapatos que eu comprei pela internet, cada um mais lindo que o outro, e sempre tem, as meninas vão me entender melhor, sempre tem aqueles que a gente fala, uau, é esse, né? É o sapato. Quando chegou, amor à primeira vista, quando chegou os sapatos, 5 pares, 5 caixas lá na minha frente, eu toda feliz abrindo os sapatos, experimentando o sapato, e Deus falou para mim assim, um deles não é seu. Eu falei, não? Não é não? Aí ele falou assim, não, um deles não é para você. Aí eu falei, e é para quem, pai? Ele falou, é para fulana. Eu, é? Ele falou, é. E qual é, Senhor? Adivinha qual era? Eu falei, mas tá bom, ela vai ficar feliz com esse sapato. E eu dei, meu irmão, um sapato. O próprio Deus que me ensinou a pedir, me ensinou o caminho das pedras. Ele me ensinou também, naquele dia e naquele gesto, de que nem tudo que chega na minha mão é para mim só. Amém. E eu dei o sapato com muito amor e com muito gosto para a irmãzinha que ele me indicou. E hoje eu tenho pelo menos 3 tipos iguais àquele.
Porque Deus, ele não tem interesse em tomar nada nosso. Ele não precisa, é tudo nosso. É tudo dele, é tudo nosso, nós somos filhos. Mas ele quer ensinar que a gente precisa ser generoso. A gente não dá o que não nos serve mais, assim, o que para nós não presta. Porque Deus não faz assim com a gente. A gente não dá aquilo que está lá, ó, encostado, que não sobe, que não presta mais. Porque Deus não faz assim com a gente. Você já imaginou se pedisse alguma coisa para Deus e Deus falar assim, ó, vê aí se tem alguma coisa para ele aí e mande? Deus não faz isso. Ele é tão generoso e ele é tão bom que ele sempre faz além. Quando a gente pede alguma coisa, Deus sempre dá mais do que a gente pensou, mais do que a gente pediu. Não é assim? Chega em abundância. E é assim também que a gente tem que proceder com as pessoas. Só que generosidade, ele não é só de coisa. Generosidade, ele tem a ver com palavra, com atitudes, com carinho. Sabe, a gente precisa aprender, praticar essa história de generosidade. Porque cada vez que a gente é generoso, a gente tem mais colheita de abundância. Talvez alguma porta ainda esteja fechada para você numa área, porque aquilo que era para plantar, você reteve. Aquilo que era para dar, você segurou com medo de faltar. Isso não é uma coisa boa. Porque quando a gente segura a semente, ela não tem como virar árvore e, consequentemente, não tem como dar fruto. Se você não planta a semente, você não tem como colher fruto. Quando você planta a semente, ela vai virar uma árvore, ela vai virar fruto. Mas se você não plantou, Deus deu a semente, você não plantou. E isso tem a ver com as coisas em casa. Sabe, generosidade, ela começa em casa. Quando Deus fala, faça isso, faça aquilo. Tem uma frase, o pastor Salatiel me falou esses dias que ele viu, que é muito interessante. As mulheres falam assim, eu gostaria de ser tratada como uma rainha. Mas você trata seu marido como rei? Você trata ele como rei na sua casa? Isso é ser generoso, é fazer além do que é pedido. Quando eu estava no começo da minha vida cristã, Deus me mandou um livro chamado A Mulher Segundo o Coração de Deus. E uma coisa que ela ensinava nesse livro que eu li é que quando a gente trata o esposo como Deus, como trataria o Senhor, né? Honra o seu marido como o Senhor, como ao Senhor, a gente consegue coisas interessantes. E como é que faz isso? Se o próprio Jesus estivesse chegando em sua casa, você ia continuar lá lavando roupa ou fazendo alguma coisa, ou você ia parar para receber? Não ia. Se o próprio Jesus estivesse chegar na sua casa para almoçar, você ia colocar aquela toalha manchada de que boa, amassada? Ia. São pequenas coisas. Mas quando a gente percebe que pode fazer um pouco mais, que pode ser generoso no tratamento, a gente colhe isso também. Sabe, de vez em quando eu escuto assim, pega água para mim, né? As pessoas falam, pega água para mim, e outros falam, eu não. Vai pegar você, seu folgado. Eu não sou seu empregado. Alguém já escutou isso? Oportunidades de ser generoso, a gente tem em todo momento. Oportunidade de ser generoso, a gente tem em todo momento. Faça um pouco mais. Faça um pouco mais. A gente ensina com a prática. A gente ensina fazendo. Se você pega água hoje para alguém que está sentado junto com você no sofá, mas você pega, amanhã é você que vai ser servido. Amanhã é você. Porque não tem como a gente fazer o bem e não receber o bem. Entende? Não tem como. Essa é a chave que Deus nos entrega hoje. Essa é a chave que Deus nos entrega hoje. Se a gente quer, a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa fazer. Generosidade no falar.
Eu comecei dizendo que a gente é muito generoso aqui na igreja. Mas será que a gente é tão generoso em casa? Será que a gente é tão generoso no trabalho, no trânsito? Ai. Será que a gente é tão generoso assim? De dar a vez, de agradecer, de fazer além? A gente é. A gente reflete papai lá fora? Será? É uma coisa para pensar. A nossa essência é ser generoso, porque nosso pai é assim. Então a gente faz, porque a gente é assim. Porque a gente nasceu de novo. A gente é bem nascido. A gente nasceu e a gente tem exemplo do nosso pai, que faz dessa forma. Então é assim que a gente faz. E eu quero ler uma frase aqui que Deus me deu. Olha, quando eu estava estudando, ele falou assim para mim, olha, quanto mais sementes de generosidade você plantar, mais colheita de prosperidade eu te darei. Quanto mais semente de generosidade eu plantar, mais colheita de prosperidade o Senhor nos dará. Amém. Está na nossa mão. E para encerrar, eu quero ler um texto que está, abra comigo, está em Lucas 10. Nós vamos começar a ler do 30. É um exemplo bem prático de alguém que foi generoso. Lucas 10. Nós vamos começar a ler do 30. Essa é a parábola do bom samaritano. Vamos lá. Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o, deixando quase morto. Passa para o 33, por favor. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e recomendou: cuida deste homem. E se alguma dispensa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Amém. Irmãos, essa passagem do bom samaritano, ela nos ensina tanto. Esse homem, ele se deparou com uma situação, mas ele estava em viagem. Ele estava seguindo o caminho dele, ele estava em viagem. Mas quando ele resolve abençoar aquela pessoa que estava precisando, ele abre mão do próprio conforto dele, porque ele interrompe uma viagem que ele estava indo. Ele estava cuidando de algum interesse, mas ele para. Ele interrompe e ele fala: eu vou cuidar dessa pessoa. E aí ele cuida dos ferimentos ali, e ele pega esse homem e ele coloca sobre o animal dele. Outra coisa que ele abre mão. Porque ele podia ir no conforto do seu animal, mas agora o animal estava servindo a outra pessoa. E ele estava andando a pé. E ele segue. Ele leva essa pessoa para um lugar seguro. E quando ele chega lá, ele não só cuida, como ele fala assim: olha, eu vou precisar seguir a mas eu vou deixar um dinheiro adiantado. Pegue esse dinheiro, e se ele gastar mais, quando eu voltar, eu pago o resto. Nesse texto, a gente tem todos os exemplos de generosidade que se possa pensar. Abre mão dos seus interesses. Ele deixou o conforto dele. Generosidade vai te custar alguma coisa. A gente não pode ser generoso sem que custe nada.
Generosidade vai custar seu tempo. Talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa para fazer algo que seu esposo pediu, ou que a sua esposa pediu, ou que o seu pai pediu, ou que um amigo pediu. E generosidade vai custar seu dinheiro. Não dá para ser generoso sem que alguma coisa saia de nós. Deus não nos deu o que Ele não queria. Ele nos deu de melhor. Quando você pensar em ser generoso, lembre-se que você tem que fazer sempre a mais do que você está pensando. E Rose, como é que eu faço isso? Você já é assim. Você só não sabe. Você só não treina. Você já é assim, meu irmão. Quando a gente se dispõe do coração a fazer mais, você não imagina o quanto Deus abre a porta, o quanto Deus abençoa, o quanto chega recurso, o quanto chega ideia, o quanto chega coisas na sua mão para que você possa abençoar. Mas essas coisas que chegam, como no exemplo que eu falei do sapato, uma vai, mas 4 ficam com você. Quando Deus traz as coisas para você, para que você seja generoso, uma vai, mas 4 ficam. Porque Ele sempre faz além do que a gente pede ou pensa. Ele sempre faz. A generosidade que a gente vai praticar, ela vem primeiro do nosso Pai. Ele dá primeiro, abundantemente, para que a gente possa fazer. E se você ainda está esperando o ano da colheita abundante, Deus te deu uma chave hoje. De repente, as sementinhas que Ele deu para você durante todo o ano ainda estão guardadas. É hora de plantar. É hora de tirar da caixinha onde você guardou e plantar no solo fértil, sob uma palavra que você está recebendo hoje. É hora de plantar. É hora de plantar. É hora de plantar. Eu creio, eu tenho certeza que o Senhor está te lembrando onde estão as sementes. Onde estão as sementes? E não é só de dinheiro, como eu falei. Onde estão as sementes? Plante com generosidade. E a sua colheita abundante virá ainda este ano. Virá ainda este ano. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E se Ele está te lembrando isso agora, é porque Ele ainda tem todo o interesse em trazer a você a prosperidade que você está esperando. Amém, meus irmãos? Amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Na prática da palavra. Porque se isso ficar só aqui, não tem valor nenhum. Mas se a gente sair por aquela porta e colocar em prática, ela vai multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém? Essa foi a palavra do Senhor para nós hoje. Amém. Glória a Deus.